A paz do Senhor, meus queridos, aqui é o pastor Eusébio Galdino, programa Palavra Amiga. Hoje, mais uma vez, vamos iniciar nossa aula aqui, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre genealogias bíblicas. Você já ouviu falar de genealogia? O que seria isso, não é mesmo? Será que é importante para o povo de Deus aprender um pouquinho sobre genealogia? Então, o objetivo hoje desta aula é trazer isso para você, esse prazer de estar estudando, esse conhecimento, esse entendimento a mais para a sua vida cristã. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, apresento a vida do pastor Eusébio neste momento, Senhor, que irá ser usado pelo vosso Espírito Santo para revelar a tua palavra, Senhor. Que possamos compreender e entender melhor a tua palavra, para que possamos aplicar em nossa vida. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, meu querido? Então, que bênção do Senhor. A gente começando aqui, a leitura das genealogias são consideradas normalmente como algo cansativo, monótono e até mesmo inútil. Contudo, não é assim, meus queridos, pois através delas podemos extrair muitas informações. Algumas delas são apenas para satisfazer nossas curiosidades, porque nós somos curiosos, não é mesmo? Outras podem até ser úteis no estudo bíblico. Portanto, precisamos entender que uma genealogia bíblica pode omitir várias gerações. Isso é importante. A lista não tinha o objetivo de ser exaustiva, mas dar informações adequadas sobre a linhagem de várias famílias, vários povos, várias nações. Amém? Aí você pode perguntar, mas pastor, então qual é o significado da genealogia bíblica? Deixa eu só mudar aqui o slide. Então, o significado da genealogia na Bíblia, né? A palavra genealogia na Bíblia traduz o hebraico Yash e ocorre apenas uma única vez no Antigo Testamento, na forma de um substantivo na expressão livro da genealogia. Está em Neemias, capítulo 7, versículo 5. Onde é apresentada uma lista de pessoas que retornaram a Jerusalém após o cativeiro babilônico. Também no Antigo Testamento encontramos a palavra Itihas, listar por genealogia, que é a forma casual do verbo yashas, que significa registrar. Essa palavra aparece nos livros de Esdras, Neemias e 1º e 2º Crônica. Outra palavra que também é utilizada no sentido de genealogia é o hebraico Toledot, que significa gerações, e aparece na frase livro das gerações, que propõe a contar a história genealógica de alguém. Aí os irmãos depois podem estar lendo Gênesis, capítulo 5, versículo 1. No Novo Testamento, a palavra genealogia traduz o grego Gênesis, fonte ou origem. Na frase Biblos Genésios, livro da genealogia. Mateus capítulo 1, versículo 1. Já em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, Tito 3, 9, o apóstolo Paulo empregou no original o termo grego genealogia, enquanto o escritor do livro de Hebreus utilizou o verbo correspondente, genealogio, que significa pautar a ascendência, para se referir à falta de informações genealógicas sobre Melquisedeque. Amém, meu querido? Até aí? Será que está dando para compreender a questão da genealogia? Então, a Bíblia contém várias listas, né? Várias genealogias de ancestrais, chamadas genealogias. Há duas opções básicas a respeito dessas listas, dessas genealogias. Primeiro, alguns estudiosos acham que são completas, contando toda a história de uma família, tribo ou nação. Porém, outros acham e acreditam não são apropriadamente exaustivas. Podem incluir apenas pessoas ilustres ou chefes de família. Então aqui houve uma separação, para não ficar muito extensa, foi só destacado os aqui personagens dessa família, os mais ilustres, que trouxeram uma importância aí para a nossa vida cristã. Por que as genealogias estão incluídas na Bíblia? O povo hebreu
transmitia suas crenças pela tradição oral, né? Um falando para o outro. Por muitos anos, em muitos lugares, a escrita foi primitiva ou inexistente. E a história eram contadas às crianças que, de igual modo, repassavam-nos para os seus filhos mais tarde. Seus filhos poderia também significar seus descendentes. As genealogias forneciam um esboço que ajudava a recordar as histórias. Assim, durante séculos, estas genealogias eram acrescentadas e passadas de pai para filho. Mas, importante que preservar a tradição familiar, as genealogias estão incluídas na Bíblia para confirmar a promessa de que o Messias, Jesus Cristo, nasceria da linhagem de Abraão. Então, através da genealogia, podemos ter absoluta certeza que Deus cumpriu sua promessa. As genealogias ainda apontam uma notável característica de Deus. As pessoas são importantes para Ele como indivíduos, e não apenas como raças ou nações. Por essa razão, Deus trata as pessoas pelo nome, mencionando seu tempo de vida e descendentes. Quando você estiver em meio a uma multidão, lembre-se de que o olhar de Deus e seu amor estão voltados para cada indivíduo, inclusive para você. Gênesis capítulo 5, versículo 1. Amém, meu querido? Até aí? Agora a gente vai ver um pouquinho a genealogia de Israel. Está lá no livro 1 Crônicas. Aí os irmãos depois podem estar lendo aí com calma esse livro. Aí eu sei que muitas pessoas não gostam. A genealogia, como foi dito lá no início, acha cansativo. Mas é importante para você entender da onde veio a origem daquela personagem, né? De qual linhagem que ele pertence, qual povo, qual família. Amém? Então, genealogia de Israel, 1 Crônicas. Esta longa lista de nomes foi copiada depois que o povo de Judá, o rei do sul, foi levado cativo para a Babilônia. Enquanto os exilados esperavam ansiosamente o dia em que retornariam à sua pátria. Um dos seus grandes temores era que os registros de sua herança fossem perdidos. Os judeus conferiam muito valor à herança porque desejavam poder provar que eram descendentes de Abraão, o pai do povo judeu. Então, como é que eles iam provar que eles pertenciam ao povo de Abraão? Através da genealogia. Somente então poderiam eles desfrutar os benefícios das bênçãos especiais que Deus prometera a Abraão e seus descendentes. Depois os irmãos podem estar confirmando. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3 e capítulo 17, versículo 2 a 8. Ali contém as bênçãos que Deus prometeu a Abraão e seus descendentes. Essa lista reconstruía a árvore genealógica para ambos os reinos. Reino Judá, né, reino do sul, e Israel, reino do norte. Antes do cativeiro, e também serviu como prova para aqueles que reivindicavam ser descendentes de Abraão. Volto a citar Gênesis capítulo 5, versículo 1, Mateus capítulo 1, versículo 1, Lucas capítulo 3, versículo 23 a 28. Mas deixa eu só colocar uma ressalva aqui, se você ainda não entende a questão da divisão das tribos em Reino do Sul e Reino do Norte. Futuramente teremos um módulo abordando esse tema, então fique tranquilo que a gente vai, se você não entende, não compreende essa questão, a gente vai entender melhor essa separação. Nessa longa genealogia, há mais do que os nossos olhos podem perceber. Ela tem importância para nós hoje, porque sustenta a promessa do Antigo Testamento de que Jesus, o Messias, seria um descendente de Abraão e de Davi. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3 e 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 e 3. Se você ainda tem dúvidas que Jesus pertence à família de Davi, à família de Abraão, busque na Bíblia. Nessas passagens vão te confirmar a linhagem de Cristo. E por falar em Cristo, há uma genealogia de Cristo, né? Como acabei de falar. Se você ainda não sabe de onde Jesus veio, né? De qual família ele pertence, você pega lá do princípio, já vai ter. Lucas descreve bem detalhadamente, desde o início. Então, genealogia de Jesus, Lucas capítulo 3,
versículo 23 a 28. No verso 23, e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, e José dele. Mas observação, meu querido, e muita atenção nesse verso. Se Eli, citado como pai, né? Aqui dá a entender que Eli é o pai de José. Porém, na verdade, era o sogro de José. Esta genealogia é a de Maria. Lucas deve ter sido informado por ela. É possível que o escritor tenha descrito essa linhagem por causa da proeminência que deu às mulheres em seu evangelho. E também nós sabemos também que essa família foi perseguida grandemente aí para matarem Jesus, né? Então tem essa questão também. Então em Mateus capítulo 1, versículo 1, apresentar a genealogia de Jesus foi uma das melhores escolhas de Mateus para iniciar a narrativa de um livro dirigido aos judeus. Então, o livro de Mateus, ele foi escrito, dirigido, né, com o objetivo de alcançar os judeus. Então, ele tinha que falar diretamente para os judeus. Então, ele apresentou a genealogia de Jesus e destacando que ele viria de Abraão. Então, a linhagem de uma pessoa provoca sua posição como membro do escolhido povo de Deus. Mateus começou mostrando que Jesus descendia de Abraão, o pai de todos os judeus, e era um descendente direto de Davi. Deste modo, as profecias do Antigo Testamento sobre a linhagem do Messias cumpriram-se. Os detalhes relativos à genealogia de Jesus foram cuidadosamente preservados. Essa é a primeira das muitas provas registradas por Mateus, a fim de demonstrar que Jesus é o verdadeiro Messias. A genealogia relatada em Mateus 1 retrocede até Abraão, a fim de enfatizar que Jesus era judeu. Lembre-se que eu falei no início. Ele estava escrevendo para os judeus, então o objetivo era falar diretamente com os judeus. Lucas, ele já é mais amplo. Então, Lucas, capítulo 3, versículo 23 a 28, a genealogia descrita por Lucas, capítulo 3, retrocede até Adão, até ao início da criação, né? Mostrando que Jesus era homem e queria destacar a humanidade de Cristo. Isto concorda com o retrato de Jesus pintado por Lucas. Ele é o Salvador do mundo inteiro, né? Por causa de um homem, o mundo pecou, caiu. Mas por um homem, houve regeneração. Houve o levantar do homem, a comunhão com Deus Pai. Amém, meu querido? Bênção do Senhor. Então, já chega agora a nossa conclusão. Quero já agradecer a sua presença, a sua participação. É muito bom estar com você, aprendendo da palavra do Senhor. E nessa conclusão, amado irmão ou irmã, deixa eu te perguntar algo. Depois de acompanhar esse simples estudo, agora despertou em você um maior interesse em aprender sobre as genealogias bíblicas? Será que você acha que agora não tem importância estudar a genealogia bíblica? Ou pelo contrário, você vê importância nisso? Se sim, fico feliz, pois este é o meu objetivo, despertar o maior interesse em aprender da palavra de Deus, lendo a Bíblia. Também não é pecado aprender sobre história, arqueologia, bibliologia, né? Tem tantos termos, tanta parte da ciência que a gente pode estudar e etc. Mas o mais importante é a fonte direta, a Bíblia. Você pode ler outros livros, pode aí estar lendo os livros apócrifos também, mas sempre confrontando com o principal, a Bíblia. Creio que você, através desse estudo, compreendeu que as genealogias apoiam a autenticidade da Bíblia. Então, se você ainda tem dúvida que a Bíblia é verdadeira, né? Suas palavras são de Deus, através da genealogia dá para você entender e ter a certeza, para fortalecer sua fé, sua crença, que a Bíblia é autêntica. A genealogia ajuda-nos a identificar o Messias. Mas quem é Jesus? Da onde veio Jesus? Através da genealogia você vai entender melhor. As genealogias também são importantes registro da linhagem sacerdotal. Meu querido. As genealogias também mostram que todas as nações desdém de um só homem, Adão.
Genealogias também demonstram que todas as nações foram resgatadas por um só homem, Jesus Cristo. A genealogia nos fornece períodos cronológicos por tempo, né? As genealogias mostram o cumprimento das profecias. As genealogias fornecem a identificação das pessoas. E, finalizando, as genealogias são usadas pelos judeus para fins jurídicos e etc. Obrigado, irmão e irmã, por acompanhar mais esse estudo. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, quero nesse momento, Senhor, agradecer por esse momento de aprendizado. Mas o momento que aprendemos da Tua doce palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, que esse estudo possa trazer entendimento, mais conhecimento, discernimento ao Teu povo. Assim eu oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meu querido. Fica na paz do Senhor. Deus te abençoe.